XVIII, na cidade de Cuenca, na Espanha, vivia Diego, um lindo rapaz, filho de um juiz da cidade. O referido jovem tinha má fama de ser um galante sedutor, um indivíduo sem nobreza de sentimento, um mau caráter. Ele seduzia as donzelas, as enchiam de promessas e depois as abandonavam, sem nenhum remorso. E havia várias jovens, cujos corações foram partidos por esse moço. Ele estava constantemente à procura de alguma jovem inocente, que pudesse cair em seus encantos. Certo dia, sem avisar, uma jovem muito bonita chega na cidade e se apresenta como Diana. Sua beleza e eloquência encantaram toda a população local. Fossem homens ou mulheres, a beleza e a essência de Diana roubaram os olhos e os corações de todos. Foi então que o jovem mulherengo decidiu iniciar sua conquista. Apesar de usar todos os seus encantos para atrair a atenção da garota, Diana era uma jovem muito inteligente e recusou veementemente todas as propostas que Diego lhe fizera. No entanto, Diego nunca perdeu a determinação ou a chance de tentar seduzi-la. Ele ficou obcecado por ela. Ele escrevia cartas para ela, mandava flores, joias, esperando que Diana eventualmente retribuísse de alguma forma. E uma manhã, na véspera de finados, Diana lhe enviou uma carta, que o jovem leu com surpresa e grande alegria. Nela, Diana marcava um encontro, na porta da Capela das Dores. Nessa carta, a jovem afirmava que seria dele, na noite de finados. A noite tão esperada chegou, e Diego vestiu sua melhor roupa, e usou seu melhor perfume, que guardava para ocasiões especiais. E saiu para encontrar a dama, que tanto o enlouquecia. Mas naquela noite, caía uma forte tempestade. Trovões e relâmpagos cortavam o céu, e clareavam aquela noite escura e chuvosa. Ele tinha que estar no local onde Diana estava, na hora marcada. Nem mesmo esta tempestade iria impedi-lo de chegar lá. Diego rapidamente atravessou as 4 ruas que o separavam do portão da capela, e viu a linda moça vestida como uma princesa. Seu coração batia mais rápido a cada passo que dava, e seu desejo era tão forte, que seus sapatos pareciam queimar as solas de seus pés, o forçando a dar passos mais longos. Ao vê-la no pátio, Diego correu até ela. Diana o recebeu com beijos tão doces e ternos, que o rapaz enlouqueceu de paixão, e intensificou ainda mais os beijos. Enlouquecido de desejo, tentou arrancar parte da roupa da jovem. Um trovão caiu, e o relâmpago iluminou todo o lugar. Nesse momento, o rapaz abriu os olhos, e viu o rosto de Diana se transformar em algo hediondo, terrível. Seu rosto angelical deu lugar a um rosto assustador. De repente um rabo caiu nos seus pés. Ele olha para baixo, e vê além de uma cauda enorme, os pés de Diana, que pareciam mais cascos de bode do que pés. Aquela linda jovem se transmutou diante de seus olhos, no próprio diabo. O jovem apavorado, correu gritando por socorro. O demônio o perseguia com terrível voracidade, e ria tão alto que o jovem sentia seu sangue gelar de pavor. Então ele, tomado de pânico, abraçou a cruz que estava na entrada do santuário. O diabo se lançou sobre o jovem, jogando sua garra nele, e se ouviu um grande estrondo de trovões. O diabo deu-lhe um golpe, que lhe raspou o ombro e se encarnou na pedra da cruz. Gritos altos e horripilantes foram ouvidos a metros de distância, assustando os moradores daquela vila. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com o rapaz. Alguns dizem que ele entrou no santuário de Las Angústias e nunca mais viu a luz do dia, ou da noite. Outros dizem que sua mão ficou petrificada no momento em que tocou a base da cruz, e a partir de então, sua alma não pertencia mais à luz, e sim às trevas.
Mas de fato, aconteceu que desde aquela noite, Diego nunca mais foi visto.